Oi, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje aqui nessa aula do 7º ano, vamos ver as classificações de quadriláteros. O que é isso? Vocês já viram? Quem não viu ou não lembra, não se preocupe, que daqui a pouco nós vamos detalhar um pouquinho. Bom, bem-vindo ao nosso canal, tá? A nossa aula é digital, ao vivo, aqui, agora na televisão. Mas você pode assistir através do seu notebook ou através do seu celular. E o importante, através do notebook e do celular, é que você pode interagir conosco aqui. Você, aluno da Prefeitura Municipal do Recife, pode interagir agora no chat, através do aplicativo. Que aplicativo? O aplicativo do Educa Recife, que os meninos vão colocar o QR Code. Ok. Aí vocês vão lá com a máquina, já baixa para o seu celular, e se você for como eu, atrapalhadinha para pegar na máquina, não tem problema. O que você faz? Você vai lá na loja do seu telefone, do celular, e baixa o Educa Recife. Qual é a vantagem do Educa Recife? A vantagem que você vai estar aqui no chat, daqui a pouco eu digo quem que está no chat hoje comigo, e você pode interagir agora, ao vivo. E outra vantagem, você só precisa de um pouquinho de nada de internet para entrar no aplicativo. A partir do momento que você entra, quem que assume os dados, quem é que fornecem a internet para vocês, naquele aplicativo, a Prefeitura Municipal do Recife. Bom, e no chat hoje, uma pessoa maravilhosa, eu acabei de conhecer, mas já estou achando assim que ela é minha amigona, minha colega, professora de matemática, Marta, dá um oi para a turma do 7º ano. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos participar do chat. Não esqueça, depois de rever a nossa aula no YouTube, no canal Educa Recife. Boa aula a todos. Pois é, como Marta acabou de lembrar, ó, se inscrevam, Educa Recife, tá? Vai lá no Educa Recife, que tem, além de tudo que eu já falei, tem a playlist de todas as aulas, de todas as disciplinas. Ah, quero estudar, quero dar uma olhadinha no assunto tal, para relembrar, ou porque eu vou fazer um trabalho, ou vou fazer uma avaliação escrita, não sei. Por qualquer motivo que você queira, tá lá. Vai lá e acessa, que as aulas estão disponíveis para você. Tá? Agora, vamos recapitular um pouco. Lembrando que a matemática, ela não é caixinha, não é separada. E toda vez na recapitulação, eu trago o quê? Eu trago algumas ligações. Lembre-se que isso aqui é apenas um recorte. A matemática é muito mais do que isso. Mas vamos dar uma olhadinha, dar um zoom aí para os meninos perceberem. Quadriláteros. Tem a ver com retas, tem a ver com ângulos, com polígonos, lados, números decimais. Eita, números decimais com quadrilátero? Tem. Se você vai medir o perímetro de um polígono, pode ser que esteja em números decimais, não inteiros, não naturais, né? Não 1, 2, 3, pode ser que tenha 1,27. Isso é um número decimal. Área, que a gente vai ver a área, a superfície interna, a gente já viu que área tem a ver com multiplicação, está tudo interligado, gente. Unidade de medida, equação do segundo grau. Pois é, pessoal, equação do segundo grau. Às vezes, você pode resolver, às vezes não, sempre, é porque a gente sempre escolhe o mais simples. Resolver uma equação do segundo grau, completando quadrados, mas isso a gente deixa lá para o 8º ou 9º ano, vai depender do teu professor. Bom, relembrando, polígonos. Por que eu estou relembrando polígonos se eu estou trabalhando quadriláteros? Porque quadriláteros é
um dos polígonos. Então, polígonos são figuras planas e fechadas, limitadas por segmento de reta. Professor, o que é segmento de reta? A reta, gente, ela vai para o infinito. Ela não tem fim. Quando você limita a reta de um lado, o outro vai para o infinito, e isso eu chamo uma semi-reta. E o segmento é quando eu limito dois lados. Por exemplo, aqui e para aqui. Se eu tenho só este pedacinho de reta, eu tenho um segmento de reta, tá? Então, olha só, relembrando, triângulos, três. A gente já viu isso, vocês já viram isso comigo, já viram isso com o professor Pedro. Três. Três o quê? Ângulos. 1, 2, 3. Mas também tem 3 lados. 1, 2, 3. O quadrilátero que eu trouxe, um quadrilátero especial, que é o quadrado, certo? O nosso quadrado, todos os lados são iguais. Mas por que eu chamei de um polígono especial? Sabe por quê, pessoal? Porque o quadrado é um retângulo especial. O retângulo, a gente tem aqui, ó, os ângulos retos. O que é ângulo reto? Dá uma lembradinha, vai lá, assiste lá na playlist, se você não recorda. É um ângulo que a medida é 90 graus, tá? É a quina. Veja, os lados opostos são paralelos e os ângulos são de 90 graus. Esse lado também é paralelo a desse. A única diferença dos outros retângulos é que o quadrado tem a mesma medida de lados, mas a definição apenas acrescenta isso. Tudo bem? Eita, professora, mas eu nunca vi um quadrado assim. A gente sempre desenha com o lado na horizontal. Pois é, eu coloquei de propósito para que vocês lembrem que não importa se ele está com o lado na horizontal ou se ali, como se fosse meu plano, como se fosse a mesa, eu tivesse um dos vértices. Veja que eu estou falando de elementos. A gente vai ver lá. Aqui, pentágono. Penta. Olha só. Nossa seleção brasileira, em ano de Copa, é bom lembrar, pentacampeão. Por isso que eu trouxe, ó, verde e amarelo, as cores da nossa bandeira e nossa seleção brasileira, amarelinho, canarinho. Penta, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Se eu estou falando de polígonos, eu estou falando do lado. E hexa é o que a gente quer? Quem sabe? Quem sabe se a gente não traz o hexa, né? Esse ano a Copa é lá no Catar. E não foi no meio do ano, né? Vai ser mais para frente. Isso tem a ver com o clima, porque lá em junho é 50 graus e não sei o quê. Mas vamos voltar para cá, para o polígono. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Por isso que é hexa. E quem sabe, nossa seleção não vai ser hexa. E o que é que tu acha, Marta? Tu também gosta de seleção ou você já está assim mais... Eu gosto. Vamos torcer pelo hexa, né? 6, né? 6. 6. Então, gente, quando vocês escutarem os nomes dos polígonos, esse prefixo que vem antes, tá? Esse prefixo normalmente vai identificar a quantidade de lados, tá? Por que eu estou dizendo normalmente? Porque nosso quadrado não tem quadri. É um quadrilátero, quadri, 4, tá? Então, tudo bem. Já sabe que os nomes têm a ver com a quantidade de lados. E agora? Vamos entrar nos elementos. Elementos de um polígono. Professora, qualquer polígono gente, qualquer polígono. Esses elementos desses polígonos é qualquer polígono. Eu trouxe um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, vejam aqui.
1, 2, 3, 4. Eu trouxe um quadrilátero. Por quê? Eu trouxe o quadrilátero porque a gente está falando de quadrilátero, mas vale para qualquer um, tá? Eu tenho os lados que eu coloquei de preto, se der um zoom fica maravilhoso. Eu coloquei de preto. Essa bolinha vermelha, gente, está exagerado, porque um ponto na matemática, na verdade, matemática é tudo na imaginação, mas um ponto não é isso. Mas eu exagerei mesmo para vocês perceberem que os vértices é o encontro de dois lados, tá? Se encontra num ponto e esse ponto exagerado aí é o vermelho. Essas diagonais de amarelo, tá? Vai ligar um vértice ao outro, desde que não coincida com o lado. Então, ele passa na região interna do polígono, tá? E os ângulos, essas setinhas aí que estão abrindo e fechando, está indicando os ângulos de branco, tá? Olha, pessoal, esses ângulos é a região interna entre os dois lados. E aí você tem uma série de medidas, tá? Aqui no caso, eu não trouxe um retângulo, que é ângulo de 90 graus, eu trouxe outro polígono, ou outro quadrilátero, que temos aqui 4, mas podia servir para qualquer polígono. Então, vamos lá. Quadriláteros. 4, hein, gente? São polígonos que possuem 4 lados. Olha, gente, aqui eu tenho um polígono, que ele não é um polígono regular, tá? No entanto, este que está pintadinho interno de amarelo é um polígono regular. Eu tenho. É um polígono especial chamado paralelogramo. Eu tenho este lado do mesmo tamanho deste, este lado do mesmo tamanho desse, tá? A gente vai ver. E esses especiais que eu botei um dentro do outro, eu tenho o nosso quadrado, que é a mesma coisa do retângulo, porque ângulos retos, tá? Olha só, quantos vértices tem o meu quadrado e quantos vértices tem o meu retângulo. Lembrando que vértice é o encontro dos lados. Ora, se eu tenho a mesma quantidade de lados nessa figura, ou no meu quadrado e no meu retângulo, então eu posso contar os vértices em qualquer quadrilátero. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4. Então, além de eu ter 4 lados, eu vou ter 4 vértices e eu vou ter 4 ângulos. Por quê? Porque em cada vértice eu formo um ângulo. 1, 2, 3, 4. Tá bom? E a diagonal? O número de diagonais eu vou deixar para um outro momento. Mas o quadrilátero é fácil. Daqui para cá, eu tenho uma. E daqui para cá, eu tenho a segunda. Professor, e não pode ser daqui para cá, não? Não. Por quê? Porque isso aqui é o quê? Me ajuda aí, Marta. É o lado. Olha aí, tá vendo, gente? Então, a diagonal é só o que está interno. Como a professora Marta já me ajudou aqui, se eu não estou passando pelo meio, eu estou pelo lado. E se é lado, não pode ser uma diagonal, tá? Não é sinônimo. Então, aqui no quadrado, a mesma coisa, só é contar. Vamos contar aqui? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Logo, eu tenho 4 ângulos. Lembrando que os ângulos são retângulos, são ângulos retos, 90 graus. Aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Meus ângulos de 90 graus, ângulos retos. Passando aqui, eita, professora, não tem nada escrito aí. Pois é. O que eu quero mostrar para vocês é que quando eu prolongo um lado
e prolongo o lado oposto e tem um encontro. Essas retas não são paralelas. Isso a gente vai ver sempre, mas não é o assunto específico da aula. Agora, claro que eu tenho que falar dela. Matemática não é separado, matemática está tudo junto. E o que são retas paralelas? São essas retas aqui, ó, que não tem fim, passou, saiu aqui desse meu monitor. Elas não se encontram, não tem ponto em comum. Essas são as retas paralelas, tá? Então, nossos quadriláteros, em particular o retângulo e o quadrado, são compostos de retas paralelas. Temos os paralelogramos. Dá um zoom aí, que eu não sei como é que vai ficar o branco. Ai, ficou bom. Veja que aqui está vendo exatamente que as retas não se cruzam. Gente, tem um quadrilátero verdinho aí, losango. Como é esse quadrilátero? Igual ao quadrado, ele tem os lados da mesma dimensão. É como se você tivesse pego um quadrado e desse uma achatadinha em dois vértices opostos, né? Pegar a diagonal, dar uma achatadinha, e o que vai acontecer é que os ângulos não são mais retos, não são mais de 90 graus, mas os lados são iguais. Especificamente esse quadrilátero, a gente chama de losango. Bom, e aqui está o que a gente mais usa, o retângulo e o quadrado. Quando a gente vai fazer fórmulas de área, por exemplo, a gente usa muito a fórmula do retângulo. Eu não sei você, Marta, mas quando eu vou ensinar a questão das fórmulas de área, eu trabalho a área do retângulo para depois entrar com a área do triângulo. Fica mais fácil ou não fica? Fica sim. Por que, professora? Por que fica mais fácil? Porque a gente pode dividir o quadrado em dois triângulos. Dois triângulos exatos. Vê que legal. Então, isso aí é depois. A gente está introduzindo, porque aqui a gente está falando de classificação. Então, a gente está já trazendo. Por que essa aula é importante para você? Porque vai ver em várias outras etapas do conhecimento matemático. E retângulo? Eita, tem que dar um zoom, porque a minha reguinha branca, meu esquadro. O que é esquadro? É uma régua que tem um ângulo de 90 graus. Aqui está claro, ó. Quem é retângulo? O próprio retângulo, tá? Que os lados paralelos, eles têm o mesmo tamanho, mas são só os lados opostos. E, particularmente, o quadrado, que todos os lados têm o mesmo tamanho. E esses outros dois quadriláteros? Veja, quando esse aí de amarelo no centro, está claro que ele tem um ângulo, quando eu boto o esquadro ali, mostra para você que o ângulo é menor que 90 graus. O outro também. Veja que falta um pedacinho ali para fazer 90 graus. Alguma dúvida da turma, Marta? Tem alguma... Não, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Pois é, gente, não esquece. Interage, pergunta, faz observações, é tão importante, né? Principalmente para a gente saber o que vocês querem mais, como é que vocês querem ver isso. Então, olha que legal. Isso aqui, gente, é a Rua do Bom Jesus. E o que é que eu trouxe? Eu trouxe os quadrados, os retângulos, né? Particularmente os retângulos, aonde? Na nossa cidade, né? Então, é no nosso cotidiano, pode dizer? Pode. Você que está aí em casa, dá uma olhada ao seu redor e vê o que eu tenho de retângulo aqui, o que eu tenho de quadrilátero. Que tal? É um bom exercício, tá? Então, aqui eu tenho essa porta verde que eu aí, ó, demarquei de vermelho nesse retângulo, para vocês verem que a matemática está em todo o canto. Eita, aqui é o passo da alfândega. Eu marquei aí 2 retângulos.
2 retângulos especiais. Aquele lá de cima que está parecendo um quadrado, mas se você for lá ao vivo, vocês vão ver que é um retângulo, é só uma questão de ângulo, gente. E tem vários outros retângulos nessa figura, que você pode buscar e identificar. É uma curiosidade. É bem, como é que eu digo? É bem presente e a gente nem percebe que a matemática está no nosso dia a dia, está ao nosso redor. Bom, essa foto da cidade do Recife eu acho maravilhosa. Eu destaquei aí 2 retângulos. Só tem 2? Nananina, não. Tem vários. E você pode fazer esse exercício. Bora lá, bora buscar nessa fotografia aqui, onde é que está não só os meus retângulos, mas os meus quadriláteros, né? Bora perceber isso, né? Mas, se não quiser dar uma olhadinha na foto, dá uma olhadinha ao teu redor. Vê aí onde você está. Onde é que tem quadrilátero? Quais deles são retângulos? Tem algum quadrado? Isso é um bom exercício. O que você acha dessa foto, Marta? Essa foto linda da matemática? Oh, desculpa, é da matemática, que matemática é tudo, mas da cidade do Recife, essa cidade maravilhosa. Bora lá, Marta? O que você acha dessa foto? Já achou alguns quadriláteros aqui? Já achei vários. E é importante vocês olharem também ao redor, na casa de vocês, a começar do caderno, que já é uma representação de retângulo. Isso. Perfeito. Vamos lá, gente. Ó, é bom demais trabalhar com uma dupla. Bom, aqui eu trouxe uma ponte. Uma das diversas pontes do Recife, né? Porque Recife são compostos de diversas ilhas. E aqui eu destaquei de branco 2 retângulos na ponte e 2 retângulos nos prédios ao longe, né? Essa ponte eu acho belíssima, por isso que eu escolhi, para mostrar para vocês. Tuas impressões e teus comentários dessa foto, Marta. Olha, além de destacar esses elementos matemáticos, né, figura geométrica, a gente também vai conhecer um pouco do Recife, nossa cidade. Isso. Pois é, veja que a gente, no nosso ambiente, na nossa cidade maravilhosa, né? A gente pode olhar a matemática, ver a matemática em tudo que é canto. Quando você olha isso, quando você percebe isso, aí você não vai mais perguntar para que eu quero matemática. Matemática precisa para uma série de coisas. Bom, aqui, essa foto é do arquivo da professora Gine, professora de artes aqui do EMAD, e é da Casa da Cultura, um prédio centenário, né, que a gente já teve várias funções, mas hoje lá traz uma coisa maravilhosa que é a arte popular, o artesanato, uma série de coisas. Tem muita gente lá que traz coisas que vai falar dos nossos costumes, das nossas tradições, do nosso povo, né? Porque quando eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, a sombrinha do frevo, está ligado a Pernambuco, está ligado a Recife. Olha só, aqui eu tenho um retângulo. Professora, mas o que foi que a senhora fez? Esse primeiro retângulo bem comprido. Ali não é só o quadradinho da janela? Tá, é verdade. Você tem vários quadradinhos que, colocando um ao lado do outro, vai me dar, esse conjunto de quadrados, vai me dar um belo de um retângulo, tá? Então, isso aqui é para mostrar, gente, que a matemática está em todo canto. Com certeza a matemática está em todo canto. Bom, obrigada, professora Gine, professora de artes aqui do EMAD, ela aí ajudando a gente a mostrar a nossa cidade maravilhosa na nossa querida aula de matemática. Depois vocês perguntam a ela se ela gosta de matemática. Bom, aqui eu vou começar a minha despedida, mas
Antes a gente vai fazer um bate-bola aqui com Marta, professora que está me dando o privilégio de estar no meu chat. Professora Marta, o que é contextualizar assim, a matemática, para que os meninos entendam que a matemática não está em qualquer lugar, está em todo canto, na verdade. Não é só específica do livro, daquele, vai cair na prova isso. E aí, professora? A contextualização da matemática é muito importante para que ela se aproxime do aluno, para desmistificar. Matemática é muito boa, está na nossa vida. Então, matemática está em tudo. Então, é importante você ter esse, digamos assim, esse olhar matemático, olhar com mais carinho, que você vai começar a gostar e vai aprender mais fácil. Espero que vocês tenham gostado da aula. Pois é, professora. Eu costumo dizer, a gente aqui não é, Madi? A gente vai desmistificar matemática, tirar essa fake news que matemática é complicado. Matemática, além de não ser complicado, todo mundo pode aprender matemática, cada qual no seu ritmo. Professora, essa aula aqui, gente, a gente está falando de classificação, é uma aula onde você pode até pesquisar para aprofundar. Vai lá na rede, pesquisa na internet, pesquisa no teu livro, vê se tem alguma coisa para complementar. Essa aula, gente, é uma aula que, na verdade, eu poderia ter trazido questões aqui, mas é uma aula que eu trouxe para você ver visual, perceber a matemática em tudo que é canto. E eu acredito em você. Você vai chegar uma hora e esquecer dessa fake news que matemática é complicado, com certeza. Bom, muito obrigada à equipe de Libras. Se vocês não notaram, todos os meus slides estão azul, em homenagem ao Setembro Azul, né, que está na comunidade deles. É perfeito para homenagear vocês. Bom, tchau, turma. Até a próxima aula.